Assunto sério, as mortes em casa por problemas do coração aumentaram em quase 12% no país este ano. A gente conversa agora com a Caterina Achuti. Caterina, por que esse aumento? As pessoas, devido à pandemia, estão procurando menos os médicos? Oi, Adriana, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Adriana, as doenças cardiovasculares são líderes em mortalidade, não só no Brasil, mas também no mundo, que são aquelas doenças que podem afetar o coração, os vasos sanguíneos. A estimativa do Ministério da Saúde, Adriana, é que cerca de 400 mil pessoas morrem por ano no país por causa dessas doenças. E com a pandemia, como você mencionou, esses números aumentaram ainda mais. Olha só, no primeiro semestre de 2021, houve um aumento aí de quase 7% de mortes por doenças cardiovasculares. E neste mesmo período, houve também um aumento de quase 12% em mortes que aconteceram dentro de casa por causa das doenças cardiovasculares. Nós vamos conversar agora com o Dr. Celso Amodeu, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para entender um pouquinho mais sobre esse tema e responder as suas perguntas. Adriana, doutor, quais as principais razões que explicam, esse aumento e o que pode sinalizar uma doença cardiovascular? Na realidade, esse aumento acontece por três motivos básicos. Primeiro, que as pessoas estão isoladas e ficam com medo de procurar serviço médico por causa do problema de contaminação. Com isso, elas retardam a sua ida ao hospital quando tem algum sintoma mais agudo, como uma dor no peito. E esse retardamento aumenta a mortalidade dessas pessoas. A segunda coisa é que muitos serviços médicos suspenderam o atendimento de emergência e o atendimento ambulatorial, fazendo com que essas pessoas não encontrassem serviços para ser atendido e também não puderam fazer os seus controles regulares. Com isso, deixando de fazer o controle regular, a pressão aumenta, o colesterol aumenta, sedentarismo, erro alimentar, tudo isso favorece o aparecimento das doenças. Essas doenças podem ser silenciosas, né, doutor? Que tipo de sinal que a pessoa precisa, então, ficar atenta, que pode sinalizar uma doença cardiovascular? Quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente está falando um nome senso-lato. Na realidade, o básico que dá sintomas agudos é o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. As outras comprometimentos cardíacos, como arritmias e insuficiência cardíaca e outros, decorrem de aumento de pressão, aumento de colesterol, tudo isso que eu já falei de estilo de vida errado. E daí a importância do paciente fazer o seu seguimento ambulatorial. Com a pandemia, muito ambulatório deixou de atender os pacientes. Isso está complicando e explica esse aumento que você acabou de colocar de 12%. E o mais importante, 12% de morte domiciliar, ou seja, os pacientes estão morrendo em casa porque não procuram o atendimento médico de urgência. Obrigada, doutor. Bom, esses foram os esclarecimentos do Dr. Celso Amodeu, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Fica esse alerta aí para que a população se cuide.